companheiros, tudo bem? Meu nome é Bruna Tinte, sou associada ao Rotaract Clube de Mirandópolis, distrito 4470, e estou aqui para falar com vocês sobre desenvolvimento de lideranças na Universidade Rotaract. Bora lá, gente! Bom, de antemão, eu garanto que não trarei conceitos mirabolantes, muito complexos, atividades extremamente difíceis de serem implantadas nos clubes. Eu trago apenas algumas reflexões que nos façam relembrar que o nosso propósito enquanto rotaractiano é nos desenvolvermos realizando projetos humanitários. Qual é o conceito de liderança, afinal? O que é liderança? Bom, para o Cortella, liderança é consertar a pluralidade de competências para elevar uma organização. Entre inúmeros conceitos, escolhi esse pela simplicidade e para fazer uma analogia mais à frente. Percebam que consertar aqui, o verbo consertar, está escrito com C, não S. Então não é arrumar algo que está defeituoso. Consertar, nesse sentido, é orquestrar, organizar uma diversidade de inteligências. Bom, cada um de nós tem um tipo de conhecimento, seja pela vivência, seja o conhecimento empírico, né? Ou pelo estudo, pela profissão que exerce. Voltando à ideia da analogia, um líder deve organizar as capacidades dos seus associados, assim como um maestro deve reger a sua orquestra. Não existe uma orquestra maior ou menor, mais importante, menos importante. Existem vários instrumentos, vários instrumentistas que compõem um todo. Assim é o seu clube, o seu distrito. Ninguém é mais importante que ninguém. Mas cada um tem uma especialidade que, vai fazer o distrito ou o clube brilhar, se o maestro souber reger bem. Então, se o teu representante distrital, se o teu presidente, se você como coordenador de projetos, diretor de alguma coisa, você como associado, porque associado é o cargo mais importante em Rotaract, ninguém é nada se não for associado. Se o líder souber lidar com o desenvolvimento humano, com a capacidade de fazer projetos, com inteligências parceiras, gerenciando essas inteligências, dando um propósito para o rotaractiano, a gente vai ter associados engajados. E como engajar ainda mais esses associados? Vamos lá, o primeiro de tudo é distribuir desafios. O líder deve saber distribuí-los de modo a alinhá-los com a competência, certo? Isso vai gerar engajamento. Quanto maior o engajamento, a gente sabe que maior é a ação. Gente, se uma pessoa não se sente necessária no clube, se ela não se sente desafiada no clube, ela não vai se comprometer. Não vai. Ou não vai ter um rendimento satisfatório, certo? Desafios. Desafiem os seus associados. Não é interessante para uma pessoa que já foi secretário por 2 vezes ser de novo. Dá, sei lá. Fala para ela ser diretora de protocolo, por exemplo. Isso é um novo desafio. Outra dica é promover confiança e respeito. Manter uma proximidade com os associados. Como a gente faz isso? Deleguem. Muito fácil. Um exemplo, o Rotaract Clube de Indaiatuba Votura tem a feijuca do Votura. Quem me contou isso foi o Lucas Nunes. Não estou inventando, 4.621. Cobrem o Lucas Nunes se for fake news. Mas ele disse assim, que lá no clube dele, eles pegam os associados mais novos e dão essa feijuca, que é o carro-chefe de projetos, tem muita grana envolvida, eles delegam para os associados mais novos. E aí os mais experientes ficam dando feedback, apoio, auxílio, porque delegar é isso, é apoiar, confiar, mas apoiar. Isso vai gerar confiança e não medo. O associado novo não vai sentir medo, porque ele sabe que você está ali, certo? O que o cara pensa? Nossa, eu tenho 3 meses de clube e me confiaram um projeto gigantesco, olha isso que bacana. Por isso que é extremamente essencial que exista o background, assim, que os associados mais experientes incentivem e apoiem. A dica de ouro que eu trago aqui para vocês, pessoal, é essa. Ouvir, ouvir e ouvir. E ouvir mais um pouco. Um líder precisa saber escutar. E saber escutar é muito difícil. A gente acha que é fácil, mas não é.
A gente precisa ouvir para compreender a necessidade do outro, não para argumentar. Isso é muito difícil de fazer, mas eu sugiro que exerçam aí, que pratiquem essa escuta qualificada, essa escuta que consegue identificar as necessidades e criar uma vontade coletiva. Não tem como, a gente tem que liderar pelo exemplo, não tem como pedir pontualidade se a gente não é pontual, né? É um exemplo muito claro. E aqui, nisso de liderança, eu digo que liderança é um poder, mas é um poder de servir. Melhor se beneficia aquele que melhor serve. E, nas palavras de Cortella ainda, um líder que não serve, que não sabe servir, não serve para ser líder da sua organização. Então, é isso. A gente tem um propósito e esse propósito é servir. Nesse sentido, eu trago a liderança transformacional. Bom, toda transição de ano a gente ouve muito nos discursos. A roda gira e novos líderes aparecem. E como que esses novos líderes aparecem? Do nada? A pessoa nasceu assim, pronto, sou líder. Não. Tem todo um trabalho por trás. Então, o líder transformacional se preocupa pelo que tudo a gente já falou em desenvolver outros líderes. Isso é fundamental. Bom, um clube nunca pode depender de uma ou duas ou três ou 5 pessoas para executar suas atividades. Os resultados devem ser esforço do conjunto. Ninguém deve carregar nada nas costas. Nunca. E é por isso que é importante desenvolver líderes. Companheiros, eu convido todos vocês, faço um parênteses aqui, para serem líderes transformadores, agentes transformadores, incentivadores de lideranças, certo? Esses incentivos, na maioria das vezes, vêm em pequenas atitudes. Por exemplo, incentive companheiros tímidos a falarem em reunião, porque timidez é costumeiro, né, no ser humano. Há 2 anos, aqui é uma experiência pessoal, uma afilhada minha que mal falava no clube, passou por uma experiência que ela contou só agora, na posse dela enquanto presidente. Ela disse que ela era muito tímida e tinha muito medo, muito receio de falar as coisas, e todo mundo notava que ela era muito quieta. E aí um dia na reunião eu peguei e falei assim, que eu sempre era porta-voz dela. Eu lembrava que eu sempre ficava transmitindo aquilo que ela queria falar. Mas um dia eu peguei e falei assim, olha, a Rita tem uma boa ideia, vamos ouvir ela? E meio que forcei ela assim a falar. E ela falou. Óbvio que eu sabia que ela estava se sentindo confortável no ambiente, mas ela falou. Quando ela falou, ela se sentiu acolhida. E esse acolhimento fez com que ela trabalhasse cada vez mais a timidez dela. Eu não me lembrava disso que eu fiz. De falar assim, olha, ela tem uma coisa para falar muito interessante. Não me lembrava, mas ela se lembrou. E aquilo foi um ponto de transformação na vida dela enquanto rotaractiano. Companheiros, eu garanto a vocês, na maioria das vezes você não vai lembrar o dia que você foi transformador na vida de alguém. Mas essa pessoa vai se lembrar e vai ser transformada. Você vai ser um vetor de transformação na vida dela. Antes de passar, essas palavras-chave que eu coloquei aqui resumem muito bem. No tangente à valorização da equipe, gostaria aqui de ressaltar uma frase de Paul Harris, nosso fundador. Bom, múltiplos são os aspectos de um verdadeiro líder, porém o mais bonito deles é quando possui a capacidade de reconhecer o trabalho voluntário, mesmo que os mais singelos de seus liderados. Um associado que faz aquela determinada atividade, ele não deve se sentir como ele apenas cumpriu a sua obrigação. Esse associado precisa sentir que ele fez parte de um sonho, da construção de um sonho, que ele ajudou a executar um sonho, um projeto, certo? Saibam valorizar a equipe de vocês. A equipe do Rotaract, né? Porque nada é nosso. Autoconhecimento é muito importante para a gente saber os nossos pontos a serem melhorados e nos desenvolvermos, mas saber aquilo que a gente é bom mesmo, gente, não é
arrogância nenhuma, nenhuma mesmo. A gente precisa explorar melhor os nossos pontos fortes, não há vergonha nenhuma nisso. Bom, eu coloquei ali no slide anterior também que a capacitação é muito importante. E por quê? Ninguém conhece, aliás, ninguém ama aquilo que não conhece. Como que a gente conhece sobre o Rotaract? Indo em evento, etc e tal, mas se capacitando para isso. Ninguém que não ama Rotaract acorda 5 horas da manhã para fazer um projeto. Feliz, pelo menos feliz não vai acordar. Então a pessoa precisa conhecer para amar. E eu sempre trago essa frase em toda facilitação de DQA que eu faço. Conhecer para amar, amar para se envolver, envolver-se para se desenvolver. Sempre trago isso porque nada é mais verdadeiro. Rotaract tem muitas oportunidades. Estão todas aí pra gente. Só que cabe a nós nos envolvermos e aí a gente se desenvolve. Sem que haja esse envolvimento, não tem como se desenvolver. Antes de se envolver, a gente precisa amar. E como a gente ama? Conhecendo. Só assim. Não tem segredo. Essa frase aqui é muito verdadeira. Muito mesmo. Bom, liderar não é agradar. Agradar é bajulação, puxa-saquismo. Ninguém gosta disso. E liderar, por vezes, é até tirar vontades imediatas, né? Vontades individuais, a fim de construir aquilo que é coletivo. Então, liderar não é agradar, gente. Você não vai agradar todos os associados liderando. Ninguém agrada todo mundo. Isso é um fato, um fato. Liderar é orientar sem humilhar. É você passar as diretrizes e você tá sempre ali do lado do associado, apoiando, inspirando. Isso é liderar. Isso. Bom, companheiros, mais uma vez trago aqui uma frase do nosso fundador, que ele diz: quando uma tarefa é tão grande que a mente e as mãos são incapazes de realizá-la, tente emprestar a essa tarefa um pouco do seu coração. Os maiores feitos conquistados pelo homem são o resultado do esforço conjunto do coração, da mente, das mãos, trabalhando em perfeita harmonia. Quando a gente ama alguma coisa, a gente fala dessa coisa com brilho no olhar. Quando a gente fala com o coração, as pessoas sentem a verdade, sentem a grandiosidade. Não tem segredo, pessoal, não tem segredo. Não existem características, estratégias mirabolantes que possam trazer mais resultados do que falar com o coração e fazer com o coração, fazer sem esperar resultados, fazer apenas por servir. E é assim que você vai liderar e vai inspirar as outras pessoas e vai conseguir fazer com que os associados se sintam parte desse grande sonho que é o Rotaract. Companheiros, muito obrigada. É isso que eu tinha para dizer. Meu contato está aqui, caso existam traumas, dúvidas, decepções, o compartilhamento também. Muito obrigada pela oportunidade, por terem me ouvido até aqui e fico totalmente à disposição de cada um de vocês. Muita gratidão.